Agora, hoje, o amigurumi, a gente chama de bicho-bola. Bicho-bola, porque a base dele é uma bolinha. Aham. E a partir dessa bola, eu crio o bichinho que eu quiser. Sim, É sim. isso? É um corpinho que dá pra fazer vários bichinhos. Porque tem um amigurumi também que ele é meio ovalado, não tem? Tem sim. Esse é o bicho-bola. É o bicho-bola. Até eu falei assim, Nath, se a gente colocasse, por exemplo, fizesse um tamanho maior e colocasse dentro areia, não viraria um peso de porta? Sim. Sim, né? Pode virar. Fica super bonitinho, né? Decora a casa. Decora a casa. Sim. Então vamos lá começar? Vamos começar? Vamos lá? Então, a gente vai fazer o círculo mágico. Vai puxar aqui, né, o fio. Vai tirar o círculo. E dentro desse círculo, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos ali os 6 pontos baixos, a gente vai puxar, vai fechar o círculo. E agora a gente vai começar com um aumento para iniciar o nosso corpo. Então, para cada pontinho da carreira anterior, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Se antes a gente tinha 6 pontos, agora vão ser 12. Então, 2, 4. Aqui eu já coloco o marcador para a gente não se perder na contagem. 6, 8. Para cada ponto, a gente coloca 2 dentro do mesmo espaço. E aqui a gente chegou no final. Então, nessa parte, a gente vai fazer uma sequência de aumentos, né? Aqui a gente fez aumento para 2 pontos para cada ponto. E agora a gente vai fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, a gente vai colocar 2. Então, a gente intercala um ponto sozinho e no próximo 2 pontos. E a gente vai seguir essa sequência de aumento por 6 vezes. Vai ficar dessa forma assim, ó. Então, a gente trabalhou 6 pontos, depois aumentamos, ficaram 12. Aí, trabalhamos uma carreira de 1 ponto e um aumento. Depois, 2 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento, e a última que é 6 pontos e um aumento. E aí a gente já formou essa parte de cima do bichinho, que é a cabecinha dele, o topo da cabeça. Né? A gente feita essa parte, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar da forma circular, só ponto sobre ponto. Então, vai ser ponto baixo normal, sem aumento. A gente vai fazendo um total de 10 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Né? Ele vai começar aqui, eu já trouxe um mais adiantado, mas eu já fiz as 10 carreiras de ponto baixo. E a gente começa a parte de diminuição que eu vou ensinar agora. Tá? Na diminuição, ele também funciona como uma sequência. Então, a gente começa trabalhando 6 pontos baixos e no 7º a gente faz uma diminuição. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz a diminuição agora. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Prendi aqui. E aí, eu venho no próximo ponto, puxo e fico com 2 laçadinhas na agulha. Venho no outro ponto, puxo, fico com 3 e tiro todo mundo. Essa é a diminuição. Então, a gente vai trabalhar a sequência: 6 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, 4 e uma diminuição, 3 e uma diminuição, 2 e uma diminuição e 1 e uma diminuição. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Essa aqui é a carreira de 1 ponto e uma diminuição. Então, eu faço um ponto sozinho. E depois eu faço, puxo um, venho no próximo e tiro todo mundo. Faço um ponto sozinho, venho no próximo e tiro todo mundo. Aqui, enrosco aqui. E na última carreira, a gente vai fazer 6 pontos. 6 diminuições seguidas. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Ó, terminei aqui um ponto e uma diminuição. Ele já vai fechando.
A gente coloca o enchimento, né? Os olhinhos, a gente vai contar 11 carreiras da base, vai colocar o primeiro olhinho, vai contar 8 pontos e vai fixar o outro olhinho de segurança prendendo com a travinha. Tá, a gente me aguarde aí, vamos parar exatamente nesse ponto. Ela ensina tão bem, né? Tem uma didática que eu vou aproveitar e vou mostrar. Olha que gracinha, gente. Ó, tem até o rabinho no nosso gatinho. A parte dos olhinhos é fácil de colocar, porque vem Sim. com uma travinha, né? Vem uma travinha de segurança, ele parece um parafusinho, né? Então, só vamos repetir quantas carreiras que você disse para Sim, colocar? são 11. Então, a gente conta aqui da base, né, ó, do início aqui, 11 carreiras. Coloca o primeiro olhinho e aí daqui a gente conta 8 pontos, né? Entre um olhinho e outro? Entre um olhinho Quer e ver? O meu outro. vai chegar pertinho e você mostra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito. E aí a gente coloca o outro olhinho, prende, né? E agora, quando a gente chegar aqui, ó, pra fechar já, a gente começa a colocar a fibra pra encher e tomar, né, o formato do corpinho dele. Aí a gente colocou o olhinho, colocou a fibra, a gente vai fechar esse bichinho. Então, para cada, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente fechou o nosso bichinho. Daí a gente corta o fio aqui. E com a agulha de tapeçaria a gente passa depois esse fiozinho pra dentro, na hora que for costurar a Uma perninha. pergunta, para fazer amigurumi, eu tenho que ter um fio correspondente, eu não posso usar qualquer tipo de fio. Sim. É o fio amigurumi. É o fio amigurumi. Então, agora, a gente vai iniciar a patinha dele, tá? Então, a gente vai começar também com um círculo mágico. Vão ser 6 pontos também dentro do círculo, né? Eu vou iniciar aqui pra gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fecha o círculo e a gente vai trabalhar no esquema de aumento, de novo. Então, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto da base. E na outra carreira, nós vamos trabalhar aí 1 ponto e um aumento, tá? E a gente vai trocar a cor do fio pro azul. Esse aqui é a base da patinha dele. Eu vou ensinar para vocês a troca de cor, tá? Para trocar a cor, eu arrematei aqui, ó. Eu terminei a carreira com um ponto baixíssimo. Aí eu venho com o fio azul. E vou introduzir ele um ponto antes do fechamento. Para não ficar parecendo que a gente fez não ficar parecendo a troca de cor, né? Para ela ficar invisível. Então, eu venho aqui, ó, prendo e sigo trabalhando as carreiras de ponto baixo. Nesse caso aqui, ó, vou ir até o final, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo. Eu não coloquei o marcador no caso, porque como a gente fez a troca, fica fácil a gente identificar aonde iniciou e aonde a gente terminou a carreira, né? 2 carreiras de ponto baixo. Isso. E aqui eu inicio já a próxima, ó, ele fica em perspectiva a troca de cor. Não aparece, ele fica desse jeito. Então, a gente inicia com um círculo mágico, 6 pontos baixos, uma carreira de aumento por toda a volta e uma carreira de 3 pontos e um aumento. Aí, a gente faz 2 carreiras de ponto baixo na cor azul e, para finalizar, a gente vai fazer uma carreira de diminuição, onde nós vamos fazer 3 pontos. Isso aqui, coloca o marcador para a gente não se perder. E a diminuição. A gente faz 1, 2, 3 e a diminuição. E aí tá pronto o nosso pezinho. E agora a gente vai ter que fazer mais 3 vezes a mesma peça. Ó. Ele já toma o formato do pezinho. Aí é só a gente arrematar com ponto baixíssimo
e colocar um pouquinho da fibra, né, para ele ficar gordinho, ficar cheinho. Porque amigurumi é bem isso, né? É. Agora, o bola eu não conhecia, não. Olha que coisinha mais bonitinha, ó. Aí os pezinhos deles ficam cheinhos. E ele fica bonitinho, paradinho, né? Fica. E agora a gente inicia a orelhinha? Já vai, tá? Então tá A bom. orelhinha, vamos aguardar. E tem a orelhinha e tem um rabinho. Nath, como você ensina bem. Obrigada, Você tem o Claudinha. dom de ensinar, Ai, não? obrigada, eu fico Uma super feliz. belezinha, né? A menina de tudo. Falta ensinar o rabinho E a orelhinha. e as orelhinhas, né? Isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Para as orelhinhas, a gente vai iniciar com o círculo mágico também. Só que dessa vez, ao invés de a gente fazer 6 pontos baixos, a gente vai colocar só 4. Então, ela vai ser um pouquinho diferente da temática dos demais. Então, vamos ser 4 pontos. Aí, eu vou aqui fechar nosso círculo, né? Ele fica bem pequenininho mesmo. Para cada pontinho desse, eu vou colocar 2, que é o nosso aumento. Então, se a gente tinha 4, agora nós vamos ter 8. Na próxima carreira, a gente trabalha um ponto e um aumento. Opa. E a gente começa a seguir aquela sequência novamente de aumentos. Então, vai ser um ponto e um aumento. Opa. Por toda a volta. Na próxima carreira, a gente já vai trabalhar 2 pontos e um aumento. E a gente finaliza a orelhinha com uma carreira de ponto baixo. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui a gente já fecha, ela já começa a tomar um formatinho de orelhinha, né, ó. E ela fica assim. Então, são 4 pontos, a gente faz uma carreira de aumento, depois um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, e depois só uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, a gente tem que fazer o outro parzinho dela também igual, tá? E aí, para o rabinho, a gente vai utilizar o fio branco. E a gente vai iniciar mais ou menos como foi igual o pezinho, né? Com um círculo mágico. Nós vamos fazer 8 pontos. Aí, depois a gente trabalha aumentos. Depois, um ponto e um aumento. 2 pontos e um aumento. E aqui, a gente tem uma diminuição, né? Para ele ficar no formatinho. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos. 3, e aí eu faço a minha diminuição. De novo. 1, 2, 3, e a diminuição. A volta toda. Eu pego um pouquinho da fibra e coloco só no início do rabinho, que assim ele vai formar já um lugarzinho para colocar. Eu pego um pouquinho de fibra para ele ficar fofinho aqui na parte do rabinho. E eu vou tecer 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir, né? Ele vai ficar assim, ó. Aqui nessa ponta ele fica mais gordinho, porque eu coloquei o enchimento. E aqui eu fiz as 8 carreiras só de ponto baixo. Terminei essas 8 carreiras de ponto baixo, eu vou diminuir mais uma vez. Então, eu vou trabalhar de novo a sequência de 3 pontos e uma diminuição. 3. E faço a diminuição. A volta toda. Diminuir aqui. E finalizo com os outros pontos aqui. Opa, 2, 3. Aí eu tiro o marcador, finalizo com um ponto baixíssimo, né? Deixo um fio grande pra gente cortar, pra fazer a costura, né? Então, a gente já tem todos os membros dele aí pronto pra costurar, né? E aí, como que eu faço essa costura, né? Eu gosto de prender com o alfinete de cabeça. A gente posiciona, né, ó, assim, para fazer a costura dele. E aqui eu já fiz a costura do rabinho e de uma das orelhas. Eu vou fazer aqui só para vocês verem como que é. A gente coloca o fio aqui. Né, ó, com ele posicionado já, a gente vê que tá por igual.
E aí eu vou pegar uma alcinha da frente do ponto aqui na base e uma alcinha da orelhinha. E vou costurar a volta toda. Essa mesma técnica da costura, ela vale para o rabinho e para as perninhas também. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele é bem fácil de fazer, a gente faz rapidinho, não tem muito segredo. Mesmo as perninhas, as patinhas, é tranquilo? É. Eu vou iniciar uma costura de uma patinha aqui, ó. Aqui depois, ó, você fez também usando a linha branca, né? O fio Isso, branco. bordadinho. Né? No bordado, como que eu costumo fazer? Eu também alfineto, aonde eu vou passar o fio branco. Né? Então, eu fiz aqui, ó, a marcação. E aqui a marcação dos bigodinhos e só vou passando o fio de um lado para o outro. O mesmo fio? O mesmo fio. Né? Eu pego, corto um fio bem grande. E agora aqui a perninha, eu vou costurar uma para vocês verem como fica. Tirar o marcador. Aqui já tá no baixíssimo. Deixa eu só colocar esse fio final aqui a gente esconde. Aqui pra dentro, ó. Vai escondendo até ele ficar bem, até ele sumir, né? Ó, escondi aqui, ó. Aí eu já posso cortar. Ótimo, são diquinhas boas, né, Nath? É. E aí eu posiciono a perninha também com o alfinete. Ó, viro ele aqui, ó. E já posiciono. Pra ele ficar já, a gente saber onde que vai ficar. E faço a costura também da mesma forma, pegando um ponto da frente aqui do ponto, da base e um da peça. E vou fazendo essa costura todinha, não esquecendo de colocar o enchimento dentro da perninha também, que é isso que dá sustentação para ele ficar de pezinho. Bastante enchimento, né? É. E aumentando as carreiras, a gente pode transformar, por que não, né? Não Sim. pensa em de porta. Tá bem Sim. bonitinho, né? Aí a gente dá a volta toda e aqui a gente já tem nosso gatinho quase que finalizado. Com o mesmo fio, você vai costurar as outras perninhas dele, patinhas? Não, aí cada peça, Cada- cada parte tem o seu tem o fio. seu fio. E Que faltou falar, pequena? Nada? ele tá pronto, depois a gente esconde os fios, né, da patinha pro fundo e faz o corte da mesma forma que eu fiz aqui do fundo. E ele tá pronto. Aqui, no caso, o narizinho, você passou 2 vezes, tá vendo, gente? Isso. Ó, 2 vezes, né? É isso mesmo. E esse é o bicho bola. Ele tem algum nome? Vamos pensar no nome. pra Ainda ele. não. Natália Mello, muito obrigada. agradeço. Que você venha sempre aqui no Vida, porque ela explica tão bem, né? Uma Obrigada, belezinha. Fora Claudinha. outras peças que ela trouxe aqui para compor o nosso cenário, muito bem feitinhas, viu? Tá de parabéns. Obrigada.